Bom, é, nessa lógica aqui da jornada do eu, que eu estou querendo conversar com vocês, é a respeito de como nós estamos nos enxergando, né? De como tem sido a nossa vivência, né? Como tem sido a nossa caminhada. Como eu falei, muitos de vocês já foram meus pacientes, alguns fazem anos que eu não vejo, outros eu tenho a felicidade de ainda atender depois de tantos anos, né? E para mim é um privilégio de revê-los. Dou as boas-vindas também para o pessoal aí que eu não conheço, né? Espero que vocês também possam aproveitar bastante essa aula e que a aula possa inspirar vocês de alguma maneira. Uma das coisas, assim, quando a gente fala em eu, né, e ainda mais pegando essa imagem aí, jornada do eu, esse tema, uma coisa que vem muito fácil na minha cabeça é biografia, né? Inclusive é um dos tipos de livro que eu mais gosto. Inclusive cinema, amo filmes biográficos, né? Eu sou muito curioso, não sei se é porque eu sou psicólogo, isso já faz parte da minha prática, mas eu amo as biografias. As biografias, elas falam muito comigo, né? Porque é muito legal ver a construção de vida daquelas pessoas. É muito legal conhecer o início da vida de todas elas, de onde elas vieram, como é que elas se tornaram o que elas se tornaram. E é muito legal entender que eu também tenho uma biografia, você também tem sua biografia. E aí eu já começo te fazendo uma pergunta aí. Eu mandei lá no e-mail, não sei se vocês viram, eu pedi para vocês trazerem um papel, uma caneta, porque eu também queria que vocês participassem um pouco aí na casa de vocês, onde vocês estão, refletindo sobre isso que eu quero conversar com vocês. E aí eu pergunto uma coisa, já que todos nós temos uma biografia, já que todos nós é, temos uma história, se alguém hoje escrevesse a sua biografia, ia ser um livro que você ia gostar de ler? Ou até mesmo que as pessoas compartilhassem esse livro? E eu queria que você parasse um minutinho aí, rapidinho, só para pensar nisso. Como é que é a minha biografia? Como é que ela está sendo? O que que seria escrito nessa história? Será que eu tenho consciência, se eu lembro bem a minha história, ou tem muitas coisas vagas aí? Tem duas pessoas que eu gosto muito, que uma infelizmente faleceu nesse ano, mas as duas escreveram as suas autobiografias. Uma delas é a Viola Davis. Recomendo demais a biografia dela. Lindíssima história, emocionante demais. Leia. E também a Rita Lee. E Rita Lee, inclusive, escreveu duas. Não sei se você já teve o privilégio de ler as duas, porque são fantásticas. As duas autobiografias dela. E eu gosto muito de ouvir bastidores também, né? E tanto a Viola Davis, né, falou que ela devia aquele livro, aquela autobiografia, para a menina pobre, com todos os traumas, com todas as dificuldades que ela passou, como a Rita Lee também, porque quando ela terminou a carreira dela, né, abandonou os palcos, se despediu dos palcos, melhor dizendo, ela disse que começou a escrever como se fosse um diário. E ela pensava que não era a pretensão dela que aquilo virasse um livro, mas ela pensava que ela não ia ter muita coisa para escrever. E aí, no final de tudo aquilo, ela viu que ela tinha coisa pra caramba para contar. Afinal de contas, na época, ela tinha 70, não tinha 75 anos, eu acho que ela tinha 69 anos. Ela morreu com 75. E ela fazendo uma entrevista ao Bial, o Bial falou de alguns trechos do livro que eram bem traumáticos, assim, né? Bem sérios, pesados, né? E ela falou que escrever aquilo foi como se ela estivesse exorcizando aqueles fantasmas que ela passou a vida inteira dela negando eles, fingindo que eles não existiam, naquela coisa assim, não vou olhar porque senão vai doer, não vou mexer nisso aí porque pode estragar, pode me dar mais dificuldades. E pegando essa lógica da autobiografia, do que essas duas mulheres escreveram e perceberam ao fazer isso, eu eu criei essa aula exatamente para a gente pegar esse princípio. Que a verdade é que a vida da gente, eu coloquei aí jornada, porque a vida é uma jornada, né? Ela é um caminhar.
E mesmo você que pode falar para mim que não gosta de mudanças, que é muito, não, prefiro ficar no meu cantinho, estou satisfeito com a vida que eu tenho e tal, você também está andando, porque não tem jeito. Na vida, mesmo parado, eu estou fazendo alguma coisa. Mesmo que eu fique parado no mesmo lugar, a vida está acontecendo e vai ter consequências de eu ficar parado. E por causa disso, eu quero que a gente reflita, então, como é que tem sido essa jornada, né? E, em primeiro lugar, nós precisamos do espelho. Se o meu slide passar. O espelho é uma coisa que provavelmente você usa todo santo dia. Só que há formas e formas de se enxergar, não é? Eu posso me enxergar para pentear meu cabelo, para escovar meus dentes, para ver se está tudo certinho, se eu tirei todas as remelas do olho. Você que é a mulher, se maquiar para ver se está legal a maquiagem. Só que muitas vezes não quer dizer que eu estou de fato olhando quem eu sou ali naquele espelho. E aí, o Winnicott, que você que é meu paciente, já foi meu paciente ou é meu paciente, sabe muito bem que eu sempre cito ele, eu queria ler essa frase com vocês. Ele diz assim: é o paciente, apenas o paciente, que tem as respostas. Nós podemos ou não capacitá-lo a abarcar aquilo que é inconsciente em sua própria história. O Winnicott era um psicanalista, eu me especializei nele. E ele, ao falar nesse texto, esse texto era para terapeutas, era para profissionais da área. Ele estava falando sobre nós, terapeutas, tomar cuidado, né? De lembrar que a gente não é o oráculo, né? Nós não somos os detentores de todas as respostas. E que a resposta que o paciente precisa está sempre dentro dele. Mas eu quero pegar essa frase para a gente fazer um olhar que não só quem é paciente, como o Rafael, que é psicólogo, ele também precisa lembrar que as respostas estão sempre dentro dele. Os dilemas que ele vive, as inseguranças que ele tem, as faltas que ele passa, as respostas já estavam dentro dele sempre. Se eu não me olho, naturalmente eu saberei não saberei do que eu realmente preciso e de como de fato está a minha vida. Se eu não me olho, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei como é que estão as coisas, eu nunca vou saber de fato como minha vida está sendo. Eu nunca vou saber de fato o que que eu preciso. E a dúvida de não saber quem eu sou, ela naturalmente, ela vai gerar em mim ansiedade e que pode gerar em mim um adoecimento, né? O adoecimento, vale lembrar, que ele não vem de um evento simplesmente. O adoecimento ele vem de uma construção de vida. E a gente já vai chegar nisso aí, mas eu não vou me adiantar tanto. Mas quanto mais dúvida eu tenho a meu respeito, mais eu tenho dúvidas, né? E a dúvida, consequentemente, ela gera ansiedade. Eu digo sempre que a ansiedade, ela é alimentada pela dúvida. Então, quanto mais dúvida, quanto mais insegurança eu sinto em tudo que eu faço, em tudo que eu tenho, é muito natural que a ansiedade ela se aflore, né? E ela pode chegar a um ponto descontrolado em que eu não consigo mais raciocinar direito e sofrer bastante com isso. Se eu não me olho, terei sempre uma autoimagem turva, por vezes até deturpada, tanto para o bem quanto para o mal. Já viu aquelas pessoas que se acham demais? Elas acham que elas são boas demais em tudo que elas fazem, enquanto tem pessoas que se acham de menos. Tem pessoas que acham que quem elas são é bem diferente da realidade delas. E é exatamente porque elas não estão conseguindo se enxergar, eu diria até que elas não estão com o espelho muito limpo. E por causa disso, sofrem as consequências de ter deturpações da sua imagem. Aí a autoestima baixa, ou está muito elevada, ou de uma forma fantasiosa, que é perigoso, não é? Porque a gente tem que saber de fato quem nós somos. E aí eu gosto de enfatizar, né, que a autoestima não é só você gostar do que você está vendo no espelho, não. A autoestima não é só você gostar da sua aparência. A autoestima é você se ver como uma pessoa capaz de algo, uma pessoa capaz de alguma coisa. A autoestima boa é quando eu entendo que eu tenho capacidade de fazer coisas que às vezes as pessoas até duvidam sobre mim. Eu acreditar que eu sou capaz de trabalhar, que eu sou capaz de desenvolver minhas habilidades, eu sou capaz de realizar sonhos,
Enfim, a autoestima tem muito mais a ver com isso do que simplesmente eu me achar bonito, me achar atraente e coisas do tipo. Eu preciso ter coragem para me olhar. Uma das coisas que eu já ouvi muito nesses 10 anos que eu tenho de psicólogo é pessoas que falam assim: ah, não, não quero nem mexer nisso, não, não quero nem olhar. E eu gosto de dar um exemplo da minha tia. Eu tenho uma tia muito querida que ela fuma muito, né? E aí ela sempre fala pra gente que ela não quer fazer nenhum exame, porque ela sabe que se ela fizer o exame pode aparecer alguma coisa. E aí ela fala assim: não, é melhor não fazer o exame porque eu não vou descobrir nada, né? E aí eu gosto de pegar essa analogia, assim como eu na minha adolescência, eu era bem viciado em Coca-Cola, e a última coisa que eu queria fazer era exame de estômago, porque eu tinha medo de que um médico falasse: ó, você tá com alguma úlcera, alguma coisa aí, então você não vai mais poder tomar Coca-Cola. Então, assim, eu não ia e não fazia nenhum exame. E aí, quando a gente fala de coisas muito mais íntimas, muito mais internas, a verdade é que dá mais medo ainda. Porque às vezes a gente tem medo do que a gente pode encontrar ali dentro, né? A gente tem medo de não gostar do que está vendo. Mas, se eu quero ter uma vida mais potencializada, uma vida mais centrada, mais leve, eu preciso me olhar com coragem. Então, eu limpo o espelho para não deixar que a imagem fique turva, que a imagem fique embaçada, me encaro de frente e nunca mais vou abandonar o espelho. Ele tem que ser meu companheiro, porque é ele que vai me ditar se eu estou indo bem, se eu não estou indo bem, se eu preciso melhorar alguma coisa ou não. Mais uma vez, travadinho aqui. Bom, enquanto meu computador tenta decidir aqui, eu vou adiantando. Você também, que já foi meu paciente, você já com certeza me ouviu muito falar uma coisa. Nós somos frutos de uma história. Eu não sei a realidade de cada um aí, principalmente dos que eu não conheço, nunca tive o privilégio de atender, de conhecer. Opa, agora foi. Mas uma coisa que eu sempre falo é que o adoecimento, vamos colocar os mais clássicos, né? Clássicos não no bom sentido, uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, elas não são frutos do acaso, não são frutos do momento. Acabaram de acontecer, acabou de acontecer um evento traumático para mim, aí nisso eu adoeci. Não, nós somos frutos de uma história. E o que a gente está passando em relação a adoecimentos, ele vem de acúmulos de muitas coisas que eu fui vivendo no decorrer da minha vida. E o evento, sim, foi traumático, sim, foi marcante, mas só para desencadear toda a problemática, para desencadear a doença e não foi ele que me tornou doente. Mas isso também diz respeito à minha própria vida. Eu sou fruto de uma história. Eu tenho 37 anos hoje e nesses 37 anos eu vivi muitas coisas e essas muitas coisas foram moldando quem eu sou. E quando eu olho para o espelho limpo, eu preciso reler a minha jornada, olhar para trás. Aí fica até meio estranho, né? Porque hoje a gente fala muito da questão de que quem vive de passado é museu, né? Eu não tenho que olhar para trás, tenho que olhar para frente. E de fato eu tenho que olhar para frente. Mas já percebeu que muitas vezes a gente se pega em ciclos viciosos, né? Quando a gente vê, a gente está de novo fazendo do mesmo jeito, a gente está de novo sofrendo do mesmo jeito, a gente está de novo repetindo comportamentos que nos faz mal, né? Ou permitindo que coisas que nos fazem mal aconteçam na nossa vida através de pessoas, através de situações. E será por quê? Porque a gente também não está interpretando bem a nossa história. A gente não está olhando para trás para ver o que aconteceu para que eu me tornasse o que eu me tornei hoje. Reconhecer quem eu sou hoje, como a gente falou agora há pouco do espelho, é importantíssimo. Mas eu também preciso pensar em como que eu me tornei quem eu sou. E para isso eu tenho que olhar para trás, eu tenho que olhar para a minha história. Não ter clareza disso me leva a repetir ciclos, como eu já falei, reações indesejadas,
deixo o meu inconsciente cada vez mais escondido. E tem uma frase que eu gosto muito do Jung, que diz assim: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. O que ele está dizendo aqui? Nós psicanalistas, né, a gente dá muita ênfase no inconsciente, porque a gente entende que o inconsciente é onde está tudo, tudo da nossa vida. Todos os nossos aprendizados, todo o nosso ser está dentro do inconsciente. O que está no consciente é muito rasinho, é a ponta do iceberg. E é lá dentro do inconsciente que tem tudo. E Jung, nisso aqui, ele está nos convidando ao autoconhecimento, à autorreflexão, exatamente para lembrar o seguinte: olha, se você não olhar para dentro, não entender o que está dentro de você, você vai continuar vivendo como se tudo que está acontecendo fosse destino. E não é. Muitas coisas são crenças erradas, pensamentos horríveis que a gente foi adquirindo no decorrer da vida, né? Valores deturpados. Quando a gente fala de valor, pensa que é tudo bonito, mas não, tem valores, tem princípios familiares, que a gente aprendeu em escola, que a gente aprendeu vendo um filme, que às vezes fez tanto sentido naquele momento que vai para o meu inconsciente e me impregna. Aí é como se fosse um óculos de lentes verdes. Tudo que eu vou ver vai ser verde. Tudo que está no meu inconsciente faz com que eu enxergue tudo ao meu redor de acordo com o que está lá dentro. Então, eu tenho que abraçar a minha história para conseguir entendê-la, para ver que o que eu estou vivendo é fruto dela. Muitas das coisas que há em mim, minha personalidade, inclusive, vem tudo da minha história, vem tudo lá até da minha infância. Tudo isso é importante e me tornou quem eu sou. E por isso a gente tem que olhar, porque tem coisas que a gente não deveria mais carregar. Enquanto tem outras que a gente até esqueceu um pouco, que a gente deveria ressuscitar um pouco mais. Deixar ele bem vivo dentro de nós, que são valores importantes que a gente foi perdendo no decorrer da nossa história. Mas não é porque eu sou fruto de uma história, não é porque o que eu sou, o que eu me tornei, vem da minha história, que eu agora sou refém dela, né? Porque nós temos que ir além da nossa história. Nada de deixar a vida me levar, né? Porque deixar a vida me levar é como o Jung acabou de falar, né? A questão de que eu estou deixando meu inconsciente bem inconsciente e eu estou deixando ele me guiar com coisas erradas, coisas que me prejudicam, coisas que não me faz evoluir. Eu não posso jamais ter essa música como o lema da minha vida. Nada de deixa a vida me levar, vida leva eu. Porque eu posso até ser grato a Deus por tudo que Ele me deu, mas jamais deixar a vida me levar. Eu tenho que ter muita consciência do que eu faço. E sou fruto de uma história, mas eu também não sofro da síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim, para sempre assim, Gabriela. Não, porque, inclusive eu, né, se eu não acreditasse que as pessoas podem mudar, então nem deveria ser psicólogo. Se eu não acreditasse que eu posso mudar, escrever novos capítulos da minha vida bem diferentes do que eu já vivi, eu não deveria ser psicólogo, porque o que, que eu ia fazer? Como é que ia ser essa minha vida? Então a gente tem que lembrar que nós temos autonomia para isso, para transformar as coisas que antes viraram meio que manias, vícios dentro de nós, para que a gente de fato tenha uma vida muito mais plena, muito mais leve e muito mais centrada. Eu falei um pouco disso, mas eu repito: não fazer nada também é fazer alguma coisa. Se você simplesmente olhou para a sua história, encontrou culpados, encontrou situações, encontrou traumas, e você fala, é isso, né? Olha o tanto que eu vivi, olha o tanto que eu sofri, olha as pessoas que passaram na minha vida. Não tinha outra a não ser eu adoecer mesmo. Que pena isso. Porque mesmo que você não queira fazer nada, o não fazer, você está fazendo alguma coisa. O ficar parado vai te atrofiando. A água parada, ela apodrece. Se eu paro tendo consciência de que tem coisas em mim que eu não deveria mais carregar, mas eu deixo porque eu não quero lidar com aquilo, infelizmente eu vou ter consequências com isso. Então não pense que não mexer é um jeito de deixar ali quietinho, guardadinho, porque isso não é realidade.
Isso de fato vai trazer consequências para você. Assim como fazer alguma coisa a respeito disso. Cabe a você escolher. E a gente não pode normalizar o mal, porque a gente tem que lembrar que nós temos algo dentro de nós muito especial, que é a adaptação. O ser humano tem um senso de adaptação extraordinário. Enquanto um animal que é só para o lugar frio, você coloca ele num lugar muito quente, ele acaba morrendo. O ser humano pode ir para um lugar extremamente ermo, extremamente frio, extremamente quente, que ele consegue sobreviver. Daqui a pouco ele já até se acostumou. Nós temos um poder de adaptação muito forte. Só que, infelizmente, a gente também tem poder de adaptação para coisas emocionais bem terríveis. Tem pessoas que se acostumam com a depressão. Tem pessoas que se acostumam com não dormir direito mais. Tem pessoas que se acostumam a não ter apetite ou ter apetite demais. Tem pessoas que têm vários problemas, só que acham que está tudo ok, porque eu já sei lidar com isso. Tem pessoas que estão em relacionamentos terríveis, eles têm plena consciência de que o relacionamento faz muito mal a ele ou a ela, e continua, porque, mas eu já sei como lidar. Eu já aprendi a lidar com essa pessoa, eu já aprendi a ter essa situação, eu já consigo lidar com tudo isso. E é triste, porque a pessoa vive uma vida muito inferior, eu diria até medíocre, né? Medíocre não de uma forma pejorativa, a gente tem que lembrar que mediocridade é a metade, é estar na média. E viver na média é muito ruim, porque qualquer coisinha me serve. Me alimentei hoje, então que bom que eu me alimentei hoje. Consegui pagar todas as minhas contas, que bom, deu certinho. Não sobrou nem R$ 1 para comprar uma balinha. Mas assim, não, mas eu paguei tudo. Sabe, ficar sempre no limite, ficar sempre vivendo as mesmas coisas, é uma vida muito triste. E a gente tem que lembrar que há um potencial em nós para reverter todo esse quadro. Lembra lá da primeira frase de Winnicott? A resposta que você precisa sempre esteve dentro de você. A resposta que eu preciso sempre esteve dentro de mim. Eu preciso aprender a olhar para ela. Nós olhamos para a nossa história, reconhecemos o que nos levou para onde estamos, somos generosos com a nossa interpretação. Na verdade, isso aqui é o mundo ideal, tá? Que eu estou falando. Nós temos que olhar para a nossa história, nós temos que reconhecer o que nos levou a estar onde nós estamos, mas nós temos que ser generosos com a nossa interpretação de vida, a nossa forma de ler a nossa história. Eu já falei para diversos pacientes, talvez você já me escutou falando isso, que eu tenho que ser mais generoso e cuidadoso, acolhedor com a forma em que eu interpreto a minha vida como ela foi, né? A minha história. Porque muitas vezes a gente está pior do que as outras pessoas que às vezes nos condenam, que às vezes nos criticam, às vezes nós somos os nossos piores algozes, né? Nós temos que ser generosos com a nossa interpretação e vislumbrar um lugar novo, saudável, autêntico, em protagonismo, ou seja, eu sendo protagonista da minha história. Eu sei que isso soa muito clichê, muito coaching, mas a gente tem que entender que tem coisas que podem ser até ser clichês, mas são bem verdadeiras. A vida é minha, é eu que tenho que saber o que eu estou vivendo. É eu que tenho que saber os passos que eu tenho que dar, porque senão eu vou sempre viver uma vida que os outros escrevem e eu vou ser sempre conduzido pelos outros e nunca por mim mesmo. E é assim que eu vou ter uma vida real, de verdade. Melanie Klein, que é uma outra psicanalista, ela diz que o equilíbrio, né, para você ter uma vida real, uma vida saudável, não significa evitar conflitos. Implica força para tolerar emoções dolorosas e poder lidar com elas. Nós, né, muitas vezes, pacientes, quando chegam a mim, principalmente na primeira sessão, muitos, né, infelizmente, a minha profissão ela é muito procurada quando você já está em uma situação de adoecimento, né, o que torna às vezes mais difícil, mais complicado, porque nós temos uma dificuldade de pedir ajuda, né, nós temos uma dificuldade de reconhecer que estamos mal, mas uma coisa que é muito comum de eu ouvir é das pessoas falarem que não querem mais sentir nada,
né? Não quero mais sentir dor. Só que o que elas estão querendo é uma vida utópica, uma vida que não existe. Eu sempre gosto de dizer que quando a gente é anestesiado para fazer uma cirurgia, por exemplo, é anestesiado de forma geral, eu vou fazer, sei lá, uma cirurgia no abdômen, mas em nenhum lugar eu vou estar sentindo nada, porque a anestesia é geral. Não é só no lugar onde vai ser a cirurgia. E assim é se eu quero, então, neutralizar os meus sentimentos, as minhas emoções. Não é só as coisas ruins que eu não vou conseguir sentir, também são as boas. Aí eu não vou conseguir ver que, sim, a vida está difícil, mas a vida também tem momentos muito bons. E uma coisa que a gente muitas vezes fala, já escutei de alguns pacientes também, é a questão de assim, uma hora a vida real acontece. Depois de um tempo tão bom, uma hora tinha que acontecer, a vida tinha que voltar para o lugar dela, né? E aí é dizendo isso, falando das coisas ruins voltando a acontecer. E eu detesto essa lógica, porque é uma lógica muito terrível, porque ela quer dizer que quando eu estou vivendo coisas boas, quer dizer que é uma fantasia da minha cabeça. E quando eu estou vivendo coisas ruins, quando eu estou tendo dificuldades, é aí que eu estou vivendo uma vida real. Só que deixa eu te lembrar, o prazer, a alegria, né? Sentir o abraço de alguém, comer uma boa comida, sentir prazeres é bem real, é bem real. Assim como também os momentos ruins também são reais. E eu tenho que lembrar que tudo isso faz parte da vida real que eu quero ter. Então, a gente não pode, né, se encarar, entender minha história, buscar ser não mais refém dela e tentar viver uma vida que não existe, uma vida que não é sustentável. A vida ela precisa ser sustentável. E ser sustentável é algo que não vai parar, é uma fonte que vai continuar jorrando. Não de perfeição, não de forma plena e maravilhosa, mas eu vou tendo mais consciência de como eu tenho que lidar com os meus limites, porque agora eu sei como é que eu funciono, eu sei como é que eu estou indo, eu sei como a minha vida realmente funciona, e assim eu vou saber lidar com todas as dificuldades. Para vivermos bem, é comum que desejemos uma cura emocional. E eu gosto sempre de falar para pacientes, em especial de doenças como a depressão, que é mais lenta, né, muito oscilante, de dizer assim, olha, não deseja a cura, não. Deseja aprender a lidar com tudo isso, com toda a sua angústia, com todo o seu sofrimento. Porque se a cura acontece, é fácil você associar que foi o remédio que te curou, foi o psicólogo que te curou, foi o psiquiatra, foi Deus, foi isso, foi aquilo. E aí eu esqueço que eu preciso aprender a lidar com tudo isso. Eu preciso aprender a viver. Então a cura não é a melhor coisa que eu tenho que desejar. Eu tenho que desejar é conseguir lidar com todas as intempéries que a vida me traz, é conseguir viver de fato uma vida real, sabendo lidar com as dificuldades, mas também aproveitando muitos momentos de muita alegria, de muita euforia. Preciso ter uma vida leve, que vocês já devem me escutar falar demais isso. A leveza é uma coisa que nós temos que perseguir. A gente tem que parar de levar a vida tão a sério, sabe? De olhar que tudo tem que ser muito bem resolvido. A gente tem que viver com mais leveza, porque aí sim a gente vai ter mais naturalidade, mais tranquilidade emocional e mental para poder lidar com qualquer coisa que apareça na nossa frente. E aí, uma coisa que eu acho importante de lembrar, né? Se a gente está falando, né, de não ser refém da nossa história e ter uma vida real, é fundamental que eu saiba para onde eu quero ir. E aí, por isso que eu coloquei essa frase aí, agradecer não é superior a desejar. Os dois têm igual importância. É muito bom a gente ser grato, mas o que a gente tem vivido nos dias de hoje é uma gratidão tóxica, né? Se é que a gente pode falar dessa forma. Mas é tão imposto que eu tenho que ser grato por absolutamente tudo, que eu tenho que estar feliz por absolutamente tudo, que eu começo a diminuir outras coisas importantes, como desejar. Se eu não desejo nada, a vida do jeito que está, ela está suficiente. Só que
eu tenho que acreditar que a vida sempre pode ser melhor do que ela é hoje. Eu tenho que desejar sempre ser melhor do que eu sou hoje. Eu tenho sempre que desejar alcançar novos voos além do que eu já vivi. Porque enquanto estamos vivos aqui, estamos caminhando e precisamos desejar. Uma vida sem desejo é uma vida que caminha para um adoecimento. E eu tenho que lembrar que isso é igualmente importante. É muito bom eu ser grato por tudo que eu já vivi, mas é muito bom eu acreditar que coisas melhores estão por vir, acreditar que eu posso viver coisas extraordinárias e que eu tenho capacidade de fazer isso. Então, lembre disso também. Desejar também é tão importante como ser grato. É preciso sempre relembrar para ir além. Eu gosto sempre de dizer que eu, enquanto psicólogo, enquanto atendendo, acompanhando as pessoas, o meu papel muitas vezes é de ficar relembrando elas, de onde elas estavam, das coisas que ela viveu, porque, infelizmente, um dos grandes problemas do ser humano é que a gente esquece muito fácil das coisas. A gente esquece muito fácil das lutas que nós vencemos, e aí a gente se desespera no atual, achando que não, agora não deu mais, agora acabou para mim. E a gente tem que lembrar disso. Eu tenho uma história de evoluções, eu tenho uma história que, por mais traumática que possa ter sido a minha infância, eu ter passado por algum tipo de abuso, alguma coisa muito ruim, inclusive de ter adoecido, eu estou vivo hoje, eu continuo a minha vida, eu continuo trabalhando, eu continuo conquistando. Eu preciso relembrar, porque relembrar sempre vai sempre fazer com que eu consiga ter mais força, mais vigor e coragem para continuar. É muito legal a gente ouvir as histórias dos outros, né? É inspirador de certa maneira, mas nunca vai se encaixar na nossa própria história. Por isso que eu tenho que lembrar que a resposta é em mim e não nos outros. Os outros me inspiram, mas jamais serão resposta para mim. É muito legal ver superação de muitas pessoas, mas a minha realidade é outra, então eu tenho que buscar as minhas superações e reconhecê-las. Reconhecer que eu tenho, sim, superado muitas coisas. Simples fato de você estar vivo hoje aqui, por mais que às vezes você pode estar numa situação de adoecimento, alguma coisa ruim que você possa estar vivendo neste momento, você está vivo, né? Você chegou até aqui. Então, isso diz muito sobre você. E é lembrar que tudo passa. Momentos bons, momentos ruins, tudo inevitavelmente vai passar. Bom, eu acho que eu já falei muito, mas a jornada do eu, né? Eu busquei fazer isso principalmente por causa da inspiração que eu tive nesses 10 anos que eu completo esse ano de psicólogo. Para pensar em cada ponto, em cada frase, talvez você que já foi meu paciente deve ter se identificado, acho que ele está falando de mim. Quem sabe? Quem sabe? Porque a verdade é que vocês me inspiram demais. No ano de 2020, né? Não, 2021, no dia do psicólogo, para quem não sabe, foi dia 27 de agosto, eu aceito ainda os parabéns atrasados. Eu escrevi um texto no meu Instagram sobre a quem eu queria homenagear. Né? No dia do psicólogo é o dia do psicólogo, é o dia do Rafael falar, uau, que legal que eu sou psicólogo, que bacana, não sei o quê. E geralmente eu sempre escrevi alguma coisa, né? Falando sobre como o ser psicólogo tem moldado a minha vida, tem me mudado em muitas coisas. Só que naquele ano, como foi ainda ano de pandemia, ainda estávamos com muitas incertezas, as vacinas ainda estavam no início, ainda estava tendo muita morte, muito isolamento. Ah, eu me inspirei muito em todos vocês, porque eu, obviamente, o meu papel não é ficar trocando figurinhas com vocês, né? Porque não é uma questão de amizade e o tempo da sessão é importante para você. Então, por mais que eu possa estar, às vezes, com o coração muito apertado, com muitas dificuldades, eu tenho que lembrar que o tempo é seu e não meu. Então, dificilmente vocês me ouviram falar de coisas minhas propriamente, né? Às vezes eu dou algum exemplo de alguma coisa, mas não como eu estou sentindo, né?
Por mais que vocês, né, alguns até me provocam quando eu falei, e aí, tá tudo bem? Aí vem, e você, Rafael, você está tudo bem com você, né? Querendo arrancar um pouquinho de mim, eu falo, não, tá tudo ótimo. Sempre aquela coisa bem genérica. Mas a verdade é que, por ser psicanalista, por entender que a gente é muito importante essa lógica da gente se autoanalisar, da gente reconhecer como a gente está sendo, é fato que a gente vai se perdendo no caminho. É fato que a gente também vai se acomodando com as coisas acontecendo. Afinal de contas, estou trabalhando, afinal de contas, eu consigo ter minhas condições de fazer as coisas que eu gosto, estou com saúde e tal, está tudo indo bem. E muitas vezes essa viagem em si mesmo tem uma barreira enorme. Por mais que a gente fique falando constantemente, com os pacientes, com as pessoas sobre isso, é inevitável que a gente acabe não fazendo isso. Ontem eu até falei para uma das minhas pacientes que é uma brincadeira que eu tenho com os meus amigos, com as pessoas do meu convívio, que tem muitas vezes que acaba uma sessão que a minha vontade é de socar minha cabeça na parede, de tanta raiva que me dá, de ver assim, eu não acredito que você está ajudando a pessoa nisso, falando essas coisas e você não consegue colocar em prática. Porque a verdade é que não dá para a gente comparar o sofrimento de ninguém. Não dá para a gente pensar que categorizar, né, sofrimentos. Tem pessoas que sofrem coisas muito terríveis, como, sei lá, um câncer, e lidam muito melhor do que às vezes uma pessoa que está perdendo cabelo, igual eu. Né? Há uns anos atrás estava perdendo muito cabelo, fiz um implante, estou mais feliz, a autoestima foi lá para cima, e eu estava muito mal. E talvez lidando muito pior do que pessoas passando por coisas muito mais graves, principalmente graves socialmente falando. E a verdade é que tem coisas que para vocês é muito mais fácil do que é para mim. E nesses últimos anos, em especial há 2 anos atrás, exatamente em 2021, no meu aniversário, eu gosto sempre de ter no dia do meu aniversário um momento para ficar sozinho, para pensar muito em mim. E é ali que eu percebi que tinha muita coisa perdida de novo. Muita coisa se repetindo de novo, o Rafael de novo se apagando. Uma das grandes dificuldades que eu tenho é porque, desde pequeno, eu sempre fui chamado de anjinho, de muito educado, disso, daquilo. O Rafael, Rafael, Rafael. E é claro que eu gostava e gosto de ouvir esses elogios, né? E por causa disso, eu levei tanto a sério que eu, desde pequeno, eu me cobrava muito porque eu tinha que agradar muito as pessoas. Então, uma das coisas mais terríveis para mim era quando alguém ficava magoado comigo, quando alguém não gostava do que eu fazia. Só que isso foi da infância até hoje. Vocês que já foram meus pacientes já ouviram muito eu falar do perfeccionismo, mas antes do perfeccionismo, essa questão do amor à própria imagem é muito maior, é muito mais forte dentro de mim. E por diversas vezes eu deixei de fazer coisas que eu achava que era importante para mim, porque eu pensava, não, mas é melhor fazer tal coisa porque o fulano vai gostar. Muitas vezes, eu em momentos de baixa, eu me questionava se eu estava sendo um bom psicólogo para vocês. E eu não estou falando isso para vocês aí no chat falarem coisas legaisinhas para mim, ok? É exatamente porque é uma verdade. Em momentos em que minha autoestima estava lá no chinelo, muitas vezes eu me questionava se eu era útil para a vida de alguém de verdade, se de fato a psicologia era real, se de fato as coisas que eu fazia tinham algum sentido. E só que eu rapidinho fugia desses pensamentos. E diversos momentos nesses anos, vamos colocar assim, nesses últimos 15 anos, eu tive muitos momentos de autorreflexão, de fazer terapia, né, de ter aconselhamentos, ter supervisão, exatamente para cuidar um pouco de mim, só que era muito fácil eu também me afastar de mim, não ficar olhando para mim. E aos 35 anos, que foi para mim uma data um tanto simbólica, eu olhei para minha vida e não gostei. Sabe a pergunta que eu fiz lá no início? Se alguém fosse fazer sua biografia hoje, você ia gostar do livro?
Bom, se alguém me perguntasse isso ali aos 35, eu com certeza falaria que eu não ia querer nunca que alguém lesse aquele livro. Que, inclusive, isso sempre foi o meu medo, de que as pessoas me lessem de verdade, que as pessoas descobrissem coisas a meu respeito. Pois bem, fazendo uma grande análise que eu tenho feito nesses últimos 2 anos sobre mim mesmo, lembrando das conversas que eu tenho com cada um de vocês, lembrando das coisas que eu já li, que eu já estudei, eu fui entendendo que eu precisava voltar para o autoconhecimento. Porque, né, não dá para ser psicólogo de si mesmo, né, não é porque eu tenho essa prática profissional que eu consigo, né, trabalhar minhas coisas. Eu preciso olhar para mim. E eu mesmo falando com vocês, incentivando muito vocês a fazer isso, eu não fazia. E por causa disso, eu pensei muito e por isso que eu convidei vocês todos para essa aula, exatamente para, primeiramente, agradecer a cada um que já me confiou sua história, que já me confiou um tempo da sua vida para eu acompanhar, principalmente porque, na maioria dos casos, eram situações muito delicadas da vida de vocês. Então, para mim, foi um privilégio, tem sido um privilégio muito grande ver vocês, ter acompanhado vocês. E principalmente porque vocês também me inspiraram a viver uma vida mais saudável, uma vida mais real. Eu, nesses anos, né, eu tenho sido psicólogo clínico, mas também palestrante, né, esse mês, inclusive, né, estamos no mês amarelo, que é um mês simbólico, né, para a questão emocional. Só que uma das coisas que eu percebo é que uma palestra, por exemplo, como a aula de hoje, ela pode até ter mexido aí com você, mas ela não vai ser suficiente para mudar a sua vida. É você pegar todos esses conhecimentos e colocar em prática que isso vai acontecer. E a verdade é que uma palestra, uma aula isolada, ela sempre vai ser muito superficial. Ela vai despertar você e às vezes, sei lá, você vai terminar aqui, você vai lá lanchar, comer alguma coisa e daqui a pouco já até esqueceu do que foi falado. Mas é por causa disso que eu queria propor e apresentar algo que eu estou produzindo. Inspirado em vocês, era uma coisa que eu sempre quis, né, ter uma ferramenta que eu poderia ter mais acesso a várias pessoas para a gente desenvolver coisas interessantes, coisas importantes. É que eu desenvolvi um curso chamado A Jornada do Eu. E eu queria apresentar para vocês. Peraí, que agora travou de novo. E é a Jornada do Eu, a primeira turma. E por isso que eu fiz questão de convidar todos vocês que já foram meus pacientes, porque vocês foram inspiração para cada aula dessa. E o fato de ter convidado vocês também é porque eu queria lembrá-los de vocês continuarem se cuidando, que eu espero imensamente que vocês estejam fazendo isso. Mas se não estiverem fazendo, por favor, retorne a isso. Não à terapia necessariamente, não ao Rafael necessariamente, mas cuide-se novamente, né? Se olhe de verdade, veja como é que você está funcionando. E como é que vai ser esse curso? Vai ser um curso online, com as aulas ao vivo semanalmente. Porque, sabe, tudo isso que eu falei hoje, eu vou destrinchar, né, em várias aulas, né, em várias aulas durante o curso. E eu pensei, porque eu queria muito uma coisa mais acessível, não só uma questão de aula gravada, para você assistir depois, assistir de qualquer jeito, eu queria exatamente isso, que a gente tivesse aulas ao vivo, né? Você vai participar comigo das gravações das aulas, onde vão ter diversos temas, né? Vão ser 4 módulos, que são exatamente os 4 pontos que eu falei aqui na aula rapidamente, que é o espelho, frutos de uma história, indo além da história e uma vida real. Então, ao todo, serão 24 aulas, que dá mais ou menos 6 meses de conteúdo, né? 6 semanas, 6 meses que nós vamos estar semanalmente destrinchando, fazendo tudo isso, que a ideia é que você escreva a sua autobiografia. E eu torço, desejo, estou produzindo material exatamente para que você saia muito inspirado e realmente possa terminar falando: eu amei minha autobiografia e eu quero continuar escrevendo ela de uma forma maravilhosa. Como eu falei, o conteúdo serão de 6 meses
E uma das coisas que eu acho muito legal, que isso foi uma das primeiras ideias que eu tive, que tem que ter, é uma roda de conversa que a gente vai ter mensalmente. Essa roda de conversa não, vai ser pelo Zoom também, mas não vai ser um conteúdo. Nós vamos decidir, nós vamos ter um grupo lá de Telegram para a gente decidir o tema do mês, e nós vamos discutir, falar, vai ser o seu momento de compartilhar, vai ser o seu momento de falar dos seus dilemas, falar das aulas, o que, que você está sentindo, o que, que você está tendo dificuldade, vai ser um momento para eu te escutar também. Eu vou estar lá mediando, então vai ser um momento muito agradável. Os meus pacientes que eram lá do Escrita Única devem lembrar disso, né? Vocês que foram inspiração para mim. Nós tínhamos rodas de conversa toda semana e era muito legal as trocas que a gente tinha lá. E você, por mais que o conteúdo seja de 6 meses, você vai ter acesso ao conteúdo por um ano. Então, vai ser um ano que você vai estar podendo assistir todos os conteúdos, revê-los, né? E participar todos os meses das aulas, das rodas de conversa. Quando eu terminar de gravar as aulas dos 4 módulos, naturalmente eu quero continuar fazendo aulas, né? Trazendo novos conteúdos. E durante um ano você vai ter acesso, inclusive, a essas atualizações além do curso em si, né? Dos módulos em si. E um diferencial é que você vai ter uma garantia de 30 dias, né? Não vai ser só 7 semanas, vai ser uma garantia de 30 dias. Se você não ficar satisfeito, não gostar do que você está vendo, não era isso tudo que eu imaginava, então não gostei, por 30 dias, né? Depois que você fez a sua inscrição, você tem 30 dias para cancelar a sua inscrição, sem burocracia, sem ter que inventar desculpa, é só ir lá na plataforma que você vai pedir o cancelamento e você vai ser ressarcido, ok? E para você participar da Jornada do Eu, o curso, vai ser um investimento de 12 vezes de 59,58, ou à vista você vai ter um desconto que vai ficar 597. Vale lembrar que isso não é um valor nem de um mês de terapia, né? Mas eu queria fazer isso de uma forma mais acessível, né? Eu sei que muitas pessoas não têm condições de fazer uma terapia, e disso eu já deixo muito claro, não se trata de terapia, ok? Não é um substituto. Se você faz acompanhamento psicológico, não é para você parar seu acompanhamento psicológico, não é para você parar de tomar seu medicamento. Aqui é uma ferramenta para te ajudar a potencializar o que você já está trabalhando na sua terapia. É para você ter um plus e nunca para ser um substituto, ok? Isso fique muito claro. Mas é claro que eu sei que, infelizmente, não é algo acessível para todos, né? Fazer terapia não é acessível para todos. Por exemplo, pagar 597 por mês não é uma coisa que todo mundo pode, né? Então, por isso que eu fiz essa ferramenta, exatamente para poder promover saúde para as pessoas, que fosse além de uma palestra, que é superficial, que é muito raso, mas se aprofundar de verdade, que eu acredito que isso vai te trazer ferramentas suficientes para você viver mais saudável. E claro, lá também nós vamos estar fazendo orientações, né, para caso a gente perceba, eu com todo prazer posso dar uma assistência para fazer um encaminhamento, para ver, opa, isso aqui está precisando mais de um acompanhamento individualizado, ok? Mas, como eu falei, não é para ser um substituto de terapia de jeito nenhum, deixo isso bem enfatizado e bem claro, ok? Mas, como eu quero muito a presença de vocês participando do curso, eu estou fazendo uma promoção por 7 dias, começando hoje, né? Que eu estou dando um cupom de desconto de R$ 100. Então, se você faz a sua inscrição hoje, aí você vai colocar esse cupom aí, primeira turma 15, os 15 primeiros que se inscreverem vão ter R$ 100 de desconto lá no seu valor e ainda vai poder parcelar em 12 vezes, 12 vezes lá pela plataforma, ok? Vão ser só para os 15 primeiros esse desconto, né? Vai ser válido de hoje até às 11h59 do dia 12, que é a próxima terça-feira. Vão ser 7 dias que vai estar disponível esse cupom. Se por acaso, né, a gente ultrapassar as 15 primeiras pessoas, você também vai ter um desconto de 12%, que eu não lembro exatamente quanto é que dá, eu acho que é uns R$ 70, mais ou menos.
que aí você vai poder usar esse outro cupom, caso já tenha esgotado as 15 primeiras vagas, tá? Que é o Jornada 10. Então, eu vou terminar aqui agora para abrir para perguntas. Ah, é, vou deixar claro que assim o curso, você fazendo a inscrição hoje, você já vai ter acesso a ele. A primeira aula do primeiro módulo, ela vai ser compartilhada até sexta-feira, tá bom? Eu tive um probleminha para subir a aula, mas você até sexta-feira vai ter acesso à primeira aula, que ela sim vai ser gravada, mas lá já vai ter também todas as instruções, vai ter o canal do Telegram para você entrar, vai ter o novo link do Zoom, que vai ser o link oficial para você entrar. Inicialmente, as aulas serão sempre às quartas-feiras, no mesmo horário que hoje, né? Quarta-feira, às 19 horas. Só que lá no curso tem um formulário para você preencher. Primeiro, para te conhecer um pouco mais, ver quais são suas expectativas. E lá tem também uma enquetezinha do dia ideal para fazer a aula. Ela só pode ser de segunda a sexta, à noite, porque à noite eu sei que vai abranger mais pessoas. Então, segunda a sexta. Então, nós vamos fazer uma enquete lá de início, vão ser sempre às quartas-feiras. Se eu ver que a maioria decidiu por um outro dia, a gente vai mudar para um outro dia, tá bom? Mas é só para vocês ficarem claros sobre isso. No mais, eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu me senti muito honrado, né, com tantas inscrições. Eu não estou conseguindo enxergar quantas pessoas tem aqui presentes, mas assim, fiquei muito feliz de todos vocês que estão aqui e espero você na jornada do eu, a sua autobiografia. Conto com você lá, tá bom? Vamos para as perguntas? Terminar aqui. Opa, pronto, voltei. E aí, alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Perguntar algo sobre o curso ou sobre o que a gente conversou aqui? Queria ouvi-los. Sim, eu tenho que disponibilizar o link, né? Vou colocar aqui agora. Oi, Carol. Respondendo a sua pergunta, tem sim. Opa, não foi o link. Uai, não Rafa, tá eu vou indo. colocar você de novo como anfitrião. Só um minuto. Ok. Uai, gente, meu chat eu não consigo enviar. Ah, tá. É que eu coloquei para. Peraí. Receber agora? Nossa, eu coloquei errado. Jornada do eu.com barra primeira turma. E aí o cupom que eu falei é primeira, primeira turma 15. É, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eita, não está Você mandou funcionando? errado de novo. Você Gente, mandou o link. Você mandou o link errado de novo. Manda com, ah, com HTTP, porque eu acho que assim não vai virar link. tá. Nada do eu.com, não é possível. Primeira turma. Pronto, Gabriela foi melhor para mim. Já resolveu a minha vida. Obrigado, Gabi. É que o meu nunca tá indo. Pronto, deu certo. Mas, então, esse é o cupom.
Eu vou disponibilizar a gravação também da aula, tá, gente? Para vocês por e-mail, eu vou mandar em breve. Nesse site tem todas as informações do curso também, e lá tem um botãozinho do próprio WhatsApp. Você pode me mandar uma mensagem por lá, que eu vou te responder assim que puder, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre isso. É, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar sobre a matéria, sobre a aula em si, ou alguma dúvida a mais sobre o curso? Carol perguntou aí sobre a questão da inteligência emocional, nós vamos falar sobre isso. Mais alguma coisa que vocês gostariam de saber se vai ter no curso? Algum tema? Julinha, é o meu objetivo, viu? Agora que eu terminei de produzir o curso, né? Vamos lá, vamos desenterrar os livros, né? Que inclusive o próprio curso eu quero que ele seja um meio de transformar em livro, né? Não só do conteúdo, como também de contos, né? Que é a ideia que eu quero de um livro aí. Mas vamos ver, vamos ver. Mais alguma dúvida? Mais alguma? Rafael, Diga, Nice. tudo bem? Tudo Prime- jóia. Primeiro dizer que está sendo um prazer, tá? Foi um prazer participar dessa reunião com você. É um prazer te conhecer. É um prazer ter tido você como meu psicólogo, como meu ajudante, como meu companheiro. E depois eu acho que eu falo para todo mundo que um amigo, né? Então, te parabenizar em primeiro lugar pelo trabalho maravilhoso que você faz, o seu profissionalismo, dizer que nessa conversa, ouvindo você falar, eu estou aqui morrendo de saudade de você, das nossas conversas, e te desejar desde já todo o sucesso. E eu tenho certeza que quem estiver com você nessa jornada, talvez eu esteja, será muito abençoado, será muito ajudado, será muito curado, tá bom? E dizer que é um prazer ter te conhecido e ter você, tá bom? Na minha Que vida. bom. Eu fico sem graça, né? Eu fico sem graça. Não, eu estou aqui emocionada. Você me conhece, já estou aqui quase chorando. É, Mas eu te conheço. é verdade, né? Que Foi bom, uma que bom. cura, foi um aprendizado muito grande com você. Você fez parte de um processo difícil, mas que foi significativo, que foi primordial para hoje eu estar bem, tá bom? Maravilha. Fico honrado com isso. Ah, Muito eu obrigado pelas mais, palavras. imagina. Mais alguém? Mais ninguém? Gente, pois bem, mais uma vez, assim, agradeço muito a presença de vocês. Me sinto muito honrado mesmo de vocês terem vindo. Espero que realmente possa ter, de alguma forma, ajudado vocês, o que eu falei aqui, né? Espero que vocês melhorem a cada dia, evoluam a cada dia, né? E que possamos trilhar essa vida maravilhosa que nós temos, né? Que a gente possa ter cada vez mais amor pela beleza que é viver, né? Mesmo que a gente adoeça, ou mesmo que a gente já tenha adoecido, que a gente lembre que a gente é sempre mais forte do que isso. Não caminhe sozinho, né? Tenha sempre pessoas especiais ao seu lado, né? E continue sempre se cuidando, né? Espero muito que a vida de cada um de vocês cresça cada vez mais e que vocês possam evoluir sempre, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e eu vou me sentir muito honrado de ter vocês comigo aí na jornada do eu. Contem comigo também. Um grande abraço, fiquem bem. Rafael, Oi? a Girleide, muitos anos atrás, né? Não só Eita, Gileide, sim. estava aqui atenta na correria, mas atenta a cada palavra. E
Tentei escrever no chat, acho que eu não consegui. É só para te Uhum. dizer, parabenizar pelo Dia do Psicólogo e pela excelente aula que me fez recordar e me identificar muito, 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 né? Que Então, bom. assim, espero estar com você nessa jornada. Acho que vai ser muito valioso. Então, só para parabenizá-lo mesmo, tá bom? Dizer que foi Tá bom. excelente você expor o seu eu, porque talvez você tenha sido espelho para muitos, que para mim foi. Que bom. Que bom. Tá Fico bom? muito feliz de te ver, de te ouvir. Um grande abraço. Muito obrigado Joia. pelas palavras. Grande. Beijos. Beijo. Gente, então um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e nos vemos por aí. Um grande abraço.